para parcelar em leilão, seja no extrajudicial ou no judicial? Para responder essa pergunta, a gente tem um convidado aqui com a gente, amigo do Sérgio Veiga aqui, Renato Andrade. Renato, seja bem-vindo à Hora do Leilão. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho da sua experiência, né? Que, na verdade, aqui não é fake, não, é fato. Aqui é fato, aqui é caso concreto. Como diz o Paulinho Gogol, fato venéreo. Não, pra galera do direito aí que fez faculdade, os casos concretos vinham sempre como Tício, Mévio e Caio. Aqui é Tício, Mévio e Caio. Que isso? Aqui é caso concreto. E o que a gente tinha falado no episódio passado? A gente falou justamente da diferença desses dois tipos de leilão, né? Extrajudicial e judicial, e também dos perfis voltados para eles, né? Falamos que o extrajudicial é para quem quer uma regularidade na arrematação, que precisa diversificar, né? Para quem trabalha com revenda e tudo mais, porque vai ter uma previsibilidade e uma recorrência maior. Já o judicial é mais para quem tem um perfil de investidor. E aí entra o caso aqui do meu amigo Renato Andrade e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Como é que vocês se conheceram aí nesse universo? Já é de longa data já, né? Cara, não, a amizade vem a amizade anterior, antes né? da época do leilão, antes dele se formar em direito, entendeu? Que legal, cara. Antes de eu conhecer leilão, eu conheci através dele, né? Mas aí você já acompanhou que o Sérgio foi tendo essa experiência em leilão, também não só de arrematação, mas também de suporte jurídico ali, e você só antenado também nisso aí. Claro, até que a curiosidade bate, aí você começa, cara, como é que funciona isso aí? Essa é que funciona, né? Como é que eu faço pra Como é que você conseguiu comprar esse carro barato aí? Quanto é que você pagou nisso aí? Paguei tanto. Quê? Eu tenho dinheiro Com guardado. 20 mil eu faço alguma coisa? Isso aí, assim que começou. Eu tenho dinheiro investido para poder investir, como é que eu posso fazer? E a primeira experiência foi na Fiorino. Foi qual a Fiorino? Que legal. Numa Fiorino que nós compramos lá em 2020, não foi? Ah, foi da Jolie Mode, não foi? Isso. Foi da Jolie Mode. Aí empresa... Aí você já pediu aquele bizuzinho ali para como participar, o que é que tem que olhar. Mas nesse caso, isso aí não foi leilão judicial, mas só que não foi parcelado. Ele foi à vista mesmo e... Mas foi a sua primeira experiência em leilão. E conseguiu lucrar já de primeira? Então, empatou? Vamos lá, aí, ó. A primeira experiência, nós arrematamos, assim, um pouco antes de começar a pandemia, não foi? Não, na verdade foi depois. Foi logo depois abril. da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia, se eu não me engano. Não, a pandemia começou em março. Abril. Abril? Abril. A gente arrematou em março essa Fiorino. Aí veio a pandemia. Nesse meio tempo, até legalizar, teve aquele aumento da tabela FIP, né? Ah, sim. Eu peguei o carro inicialmente por uns R$10.100 na época, mais a taxa do leiloeiro, mais o custo do transporte? Do transporte não, mas do advogado, que querendo ou não, eu preciso dele no judicial poder me auxiliar. E no final, ele tinha um valor de tabela de 25 mil. E a ideia era conseguir uns 23 mil no carro, que era poder revender e fazer um lucro. Sim. E nesse período entrou a pandemia, teve aquele aumento da tabela FIP. Gigantesco. E esse carro foi para 35 mil de valor. Uau! Maravilha. Olha E arrematou por? R$10.100. Olha essa margem. Entendeu? Você tá de brincadeira. Não, você tá empolgado falar em margem nessa daí, né? Espera mais um pouco, assim, que você vai ver o que é margem que ele vai contar já. O que aconteceu? Eu fiquei de março, quando eu arrematei, até o fim do ano de 2020 para esse carro ser legalizado. Sim. Devido ao problema que teve A própria pandemia também. A pandemia fechou, né? Fechou tudo. Fechou tudo. Então, aquele negócio que a gente fala, o leilão judicial é para investimento, não é para você... manter, você pode querer manter sua vida, mas você tem que ter um valor muito alto para poder você ter um giro maior. É justamente esse ponto, Renato. Entendeu? A gente explicou no episódio passado essa questão da regularidade, previsibilidade, para quem quer fazer disso um negócio. Calma aí, vamos lá. Se você está fazendo o seu negócio, quer ter a primeira experiência em leilão, corre para o extrajudicial, onde você vai ter muitos mais pontos para você poder trabalhar e ter o retorno de forma mais rápida. Esse caso aqui, que a gente está falando de leilão judicial, é justamente aquele que é o perfil investidor, que ele não está preocupado com o tempo. Ele faz conta. Qual é a conta que ele faz? Eu acredito que seja a conta que você tenha feito na época. Pô, eu tenho um dinheiro guardado e quais são as opções que eu tenho para fazer esse dinheiro render? Quais as opções que você tinha? Vamos lá. CDB, investimento em bolsa de valores, no qual eu não tenho uma experiência muito grande e me demandaria muito tempo, né, para você parar, analisar. Poupança que não rende nada. Exatamente. Nem a inflação cobre. Assim, o que eu poderia ver, que eu poderia ter um tempo para poder acompanhar, tirando a minha renda principal, que é o meu trabalho, e conseguir multiplicar meu dinheiro, seria o leilão. Exatamente. Tinha um esse amigo talvez Mas é assim, o perfil. pressa. Sem pressa, exatamente. Sem pressa. Por que eu tô falando sem pressa, pessoal? Vamos lá. A continha que ele fez é justamente a conta que você precisa fazer. Você tá com dinheiro guardado, você tá conseguindo ali colocar, e você já percebeu, eu tô com 10 mil guardados, se eu botar aqui no CDB, vai render 1% ao mês. Pô,
Como é que eu vou enriquecer dessa forma? Não vai. Você não vai conseguir alavancar, você não vai conseguir. Talvez você está falando assim, eu quero saber como é que eu vou dobrar esse meu dinheiro guardado. Eu tenho 20 mil, 10 mil guardado, eu quero dobrar isso. Então, mas para concluir, curto, né? termina de contar a experiência com a Fiorino. Vai lá. Aí conseguimos legalizar ela todinha, depois de uns 7 meses pro meu nome, e anunciei ela. No final eu consegui vender ela por 31 mil, porque Uau! assim, gastei um total de... Também eu reformei ela toda. Fiz questão de quando eu peguei, quando eu vi que o valor estava subindo, eu reformei ela toda. Pneu, manutenção, pintura. Eu gastei ao total 15 mil nesse veículo. Entendeu? Porque a manutenção dela estava boa, então assim, não precisei ter um gasto tão alto. 15 mil e vendi por 31. Tive um lucro de 16 mil nesse primeiro carro. Primeira experiência no leilão. Primeira Claro experiência que com do o cara. auxílio do advogado. E aí esse é o primeiro ponto. Sim. Lembra que a gente falou que no leilão judicial é interessante você ter o acompanhamento do especialista, que é o advogado. Isso. Por quê? Porque o leilão judicial, na maioria das vezes, é no escuro. Você às vezes não tem foto, a descrição... Não tinha nada, né? Não tinha E foto, a aí, descrição era só em bom estado e ponto final. Não tinha mais nada. Nada. Olha isso. E ainda arrematei em lance único. Eles Segunda botaram praça? mesmo. Segunda praça. Oi? Segunda praça. Segunda praça. Mas aí, qual foi o auxílio que o Sérgio te deu para você conseguir entender o que esse veículo realmente era bom? Ele verificou o processo, como é que estava o andamento, que tinha de restrição judicial, conseguiu verificar através de outros processos como é que estava o andamento, o bem, né, o material, como é que estava. O estado de conservação. Isso, estado de conservação. E até conseguiu uma visita no local. Que beleza. E olha É, na Ele época a gente conseguiu. Isso não é conseguiu. um suporte, né? Isso aí Não, isso praticamente daí ele cara. É um conseguiu prefeito, visita. né? Só faltou levar no colo. Isso aí. Ele conseguiu a visita, ele fez tudo. Tipo, foi mesmo uma assessoria de ponta a ponta. Que até legal. a transferência do veículo. Até Uau. o Detran, agendamento, ele assessoria no celular. Não, é claro que vão ter casos onde não é possível Sim. visitar Sim, e tal. sim. Então não dá pra ofertar Mas isso pra esse todo auxílio mundo. eu acho que foi fundamental, e aí por isso que a gente está falando para nossa audiência, que nesse caso, a presença do advogado para o leilão judicial é de sua Sim. É importância. fundamental. Para que ele consiga fazer as leituras dentro do processo, coisa que a pessoa comum, o cidadão comum, não vai conseguir fazer, né? E aí só um advogado vai conseguir fazer isso. Mas aí, beleza, essa foi a primeira experiência. Aí depois a Não, gente mas nessa prosseguiu. primeira experiência você já conseguiu dobrar o valor de investimento. Dobrei praticamente. Então, digamos, ele tinha 15 mil guardado, ele catapultou para 30, meu amigo. Né? De primeira experiência. Ele dobrou. Ou seja, a gente está falando aqui de enriquecimento. A gente está falando de uma maneira que você pode alavancar os seus rendimentos. Você tem um dinheiro guardado e aquilo se multiplicar. Muito mais do que uma renda fixa, né? Um CDB, Tesouro Nacional, enfim. Tem a maneira como você pode fazer isso, e o leilão é a melhor forma. E o leilão judicial garante isso, e essa é a diferença. Já vou falar do parcelamento, que ele vai falar um pouquinho agora com a gente. Então, a primeira experiência foi Sim, bem foi satisfatória. boa, sim. E aí você continuou ali contando com ele para outros projetos, né? Olhei aquele valor que eu consegui alavancar e falei, eu vou procurar com calma, mas assim... Achei interessante, né? Mas aí começou a bater a curiosidade de não só... de querer começar a conhecer os sites, começar a ver como é que eu faço para poder pesquisar, como é que eu faço para poder ver minha margem que eu vou ter de lucro. É porque é bom o negócio. Leilão é Quando você viciante, sente o cara. prazer do primeiro ganho, você quer Leilão. entender Quer mais, pra quer poder mais. você continuar. Aí você começa a analisar o valor que tua margem que você pode pagar, para o máximo que você pode vender, para você estipular uma margem que você quer ganhar naquele prazo, entendeu? E aí foi a curiosidade, conversando com ele dia a dia, perguntando, pegando sites, entrando, e fui vendo novas oportunidades, e sempre, no final, eu perguntando para ele sobre a oportunidade. Olha, verifiquei isso aqui, é recomendado? Se ele falava, pode ir, eu ia na compra. Se ele falava, não, Mas não... que responsa, hein, Sérgio? Hein? Ele é o cara que bate o martelo. Entendeu? Quase o leiloeiro. Quase, Na verdade, ele que dizia, sim, pode ir lá com seu dinheiro ou não Vai pode. e entendeu? também ele dá aquele auxílio, vai até X. Isso. Não, na mas verdade, isso aí esse eu não... limite ele nunca Você- passou pra mim. Isso aí foi algo que eu mesmo aprendi com o tempo, né? Sim, Por exemplo, 2020 foi minha primeira arrematação. Estamos em 2024. Tem 4 anos que eu já tô Arrematando. legal. então, querendo ou não, a gente pega uma experiência, né? E nesse tempo, eu já consegui ver o valor que eu posso chegar de limite, para que eu pretendo lucrar e a margem que eu pretendo ter. Sim, Exato. Tem Exatamente. várias arrematações que eu olhei e falei, não, parei por aqui, porque... não dá. Você As começa a pessoas- estipular exatamente pensando na venda. projeção da Isso, venda, na projeção né? da venda. Perfeito. Agora, a gente pode já falar do caso principal aqui, porque esse aqui, meu amigo... Não, vamos falar do eu vou te parcelamento. contar- Vamos Não, mas do é porque parcelamento. eu vou conectar uma coisa a outra, na verdade, porque
Você entendeu que, na verdade, o leilão judicial, com o auxílio correto, era Sim. uma ótima maneira de você catapultar Isso. ali, alavancar os seus rendimentos e dobrar até a tua receita, né? Que não era algo impossível. E aí você continuou tendo a experiência ali. E viu que também, não é só, as pessoas pensam em leilão, que é só a maneira de pegar e ter que desembolsar. Nesse primeiro caso, foi direto. Isso. Mas aí você já viu que tinha outras modalidades, inclusive, que poderia até parcelar Sim. no leilão judicial. E aí você já começou a garimpar essa parte também. Não, eu tava um dia em casa, parado no computador, trabalhando, aí me deu Um estalo. um estalo. Vou entrar num dos sites. Não sei se pode falar o nome, mas não... Pode falar. sim, claro. Foi do Fábio, né? Entrei no A gente site. até mostrou do Fábio aqui. No outro episódio. Comecei a olhar, aí eu tenho um sócio, né? Porque eu sou da área de transportes, eu vi um cavalo e uma carreta para poder ir indo ao leilão, né? Aí isso faltava 40 minutos para poder acontecer o leilão. E eu fui e mandei para os meus sócios. Falei, olha só, cara, tem esse cavalo e essa carreta aqui. Olha só como é que são as coisas. Faltam 40 minutos para encerrar e ela tá parcelando em até 6. 25% de entrada e a gente parcela Ou o restante. seja, no edital do leilão, na descrição, Na estava descrição. dizendo que era possível o parcelamento. Parcelamento, E isso ali aí. tinha as condições disso, Isso previsto em edital Sim. e também na descrição, Na certo? descrição do leilão. A gente falou sobre isso no edital do episódio passado. O edital é que vai determinar as regras do jogo. E ali vai estar dizendo se pode parcelar, se não pode parcelar, né, se é valor à vista e tudo mais. E estava ali dizendo claramente quais eram as condições, né? Isso aí. E quais eram as condições para esse tipo de compra parcelada? 25% da entrada e parcelando em até 6 vezes e mediante a apresentação de um calção, de algum bem que eu tinha. E eu já tinha um imóvel que eu arrematei no leilão também, mas isso que foi um leilão extrajudicial, que foi até com uma parte do valor dessa Fiorino. Olha só, entendeu? olha como é que são Olha as a coisas. escala, Presta olha a atenção, escala. olha a escala da coisa. O cara teve uma experiência na Fiorino, conseguiu dobrar o valor da sua receita, saindo de 15 para 30. Com parte desse valor, ele fez investimento num imóvel em Junto com a leilão, esposa, no junto caso. com a esposa dele, adquiriu esse imóvel. Com esse imóvel, ele partiu a ter garantia para poder fazer O leilão novas parcelado. compras, porque ele já Arrematação tinha parcelada. Parcelado. o Olha bem que no seu beleza. nome. Olha o que é isso, o que o leilão faz, hein? É. E aí, Sérgio, é comum esse tipo de parcelamento em leilão judicial? É comum. Geralmente, nos leilões da Justiça Federal, a gente tem até a possibilidade de parcelar em 48 vezes. Uau. Porque existe uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde você admite parcelamentos em até 48 vezes, para veículos e 60 para imóveis. Então, assim, Caramba. o CPC prevê o quê? Prevê em até 30 vezes. Mas existem casos, como da PGFN, que você pode parcelar em até 48. Então, assim, existe legislação que possibilita o parcelamento em leilões judiciais. E aí foi justamente o caso do Renato. E nesse caso de parcelamento, são o quê? Boletos que são emitidos? São boletos. Você A pessoa já emite, recebe um carnezão lá com os boletos Não, na dela, ou ela vai verdade- baixando isso no Na portal? verdade, você tem lá você tem as guias judiciais, onde você entra no site tanto da Caixa Econômica, você tem a possibilidade de gerar guia judicial para depósito no processo, e essas guias são geradas por o depósito das parcelas, tá? E geralmente, é sempre isso ou existem, vamos dizer assim, modalidades diferentes em que tem a garantia de um imóvel, de um bem, para você poder parcelar, ou não? Tem casos que você consegue parcelar mesmo você não tendo uma propriedade no seu nome, Então, um bem no seu nome. Para imóveis, o CPC vai dizer que o próprio imóvel vai servir como garantia do pagamento. Você vai arrematar, vai expedir carta de rematação. Mas se você não pagar aquilo ali parcelado, o imóvel vai retomado. Não, então como é que acontece na prática? Quando você registra o imóvel, junto com o registro da carta de rematação, é incluída uma cláusula de hipoteca, onde o próprio imóvel vai servir como garantia do pagamento. Então, caso você se torne inadimplente, o imóvel vai ser novamente penhorado e vai ser levado a leilão para pagar o valor do parcelamento Entendi. que outrora foi feito. E Entendeu? no caso de Perfeito. veículo, você tem que ter lá um imóvel como garantia. Então, de veículo, a lei... Você não pagou o veículo, o que acontece? Então, Você perde o a imóvel? lei não menciona o fato de você ter que ter necessariamente um imóvel. Ela menciona A garantia. uma calção idônea, entendeu? E aí você tem lá um seguro fiança, seguro garantia. Só que o que acontece na prática você não tem esse produto bancário, esse tipo de seguro ofertado geralmente para pessoas físicas. Então tá. fica mais difícil da pessoa física oferecer esse tipo de garantia. Então o que eu aconselho para as pessoas que querem participar de leilão judicial? Oferte imóveis, porque a chance de você ter a sua calção aceita pelo juiz é de 100%. Porque senão o que vai acontecer na prática? Você vai arrematar,
não vai conseguir ofertar a caução, ofertar uma garantia idônea, e aí você só vai ter a posse do veículo após a quitação do parcelamento. E aí não é interessante que você parcele um veículo em 30 vezes, só tem a posse depois de ter quitado, né? Sim, exatamente. Porque o executado vai ficar utilizando o veículo durante aquele tempo. E vai depreciar esse É, bem, vai exatamente. perder valor de mercado. Mas e essa né? dúvida que eu te perguntei? No caso, a pessoa colocando lá o imóvel como garantia e ele foi lá e parcelou uma Hilux. Certo. Ele não pagou essa Hilux. O que acontece? Ele justamente. Então, perde o Perde imóvel, você vai não, ser o imóvel, o imóvel vai ser penhorado sim. e pagar. vai ser levado a leilão porque você não efetuou o pagamento. Exatamente. Entendi. É uma garantia como qualquer outra, como você tem Exatamente. empréstimo no banco e tudo mais, né? E aí, e justamente as pessoas que já têm um imóvel ali, você já tem um dinheirinho guardado, você já tem um imóvel no seu nome, Quitado. quitado, tem o Quitado, RGI, Sim. já tem uma possibilidade gigantesca Não, de muito você, grande. com pouquíssimo recurso, você Conseguir catapultar comprar ainda um- mais. Até porque a regra do jogo geralmente é você dar 25% de entrada e as outras parcelas você tem ali geralmente a condição de ficar em até R$1.000 ali o valor da parcela, Mínimo, não é né? isso? O valor mínimo de parcela é R$1.000. Ou seja, você tem que parcelar de um jeito que é até R$1.000 o valor da parcela. né? Você arrematou, sei lá, o veículo está avaliado em R$20.000. E aí você dá lá os 25% de entrada. Os 5 mil ali, 4 mil de Isso, entrada. e você parcela o restante em parcelas de no mínimo R$1.000. E aí você vai pegar aquele saldo lá, entendeu? E vai dividir. Sobram 15 parcelas. Você só vai poder dividir. Sobra 15 mil, você só vai poder dividir no máximo 15 parcelas. De E a mil. documentação do Perfeito. veículo ocorre tudo normal mesmo antes da quitação? Ofertando garantia, sim. O juiz vai liberar e vai incluir uma cláusula de hipoteca na matrícula do teu imóvel. Você vai pegar, sim. vai averbar lá o despacho que determinou a hipoteca do imóvel para ele servir como garantia. E Entendi. foi justamente o que aconteceu com o nosso amigo Renato Andrade. Que foi lá, já tinha um recursozinho, já tinha experiência com a Fiorino, separou aquele dinheiro que catapultou ali, dobrou o valor do investimento, já estava com o dinheirinho já na conta, comprou a casa já estava no nome, tudo certinho. Sim. E aí você tinha agora o imóvel no seu nome que veio de leilão, né? E mais uma reserva que é fruto Sim. do leilão também. E a partir dali abriu-se um novo horizonte, que é essa oportunidade que surgiu. Qual foi a Sim. oportunidade? Foi um cavalo e carreta. O cavalo uma Scania, ano 89, com o valor de 22.500 iniciais. E a carreta é no valor de 12.500. Total batendo aí, se eu não me engano, 34 mil, né? Mais os 5% do leiloeiro. Aí, mas só que isso aí é a parte, né? Os 34 mil a gente deu 25% de entrada e parcelou o restante em 6 vezes. Porque esse só permitia parcelar em até 6. Não permitia parcelar até mais. Como eu sou da área de transportes, a ideia era botar ela para trabalhar. Ela ia gerar frutos Ela ia pra se mim, pagar isso, sozinha, por assim dizer. pra mim. E depois de um tempo, quando saiu o mandato para poder a gente pegar o bem, o proprietário do veículo... Não, mas espera aí, vamos segurar um pouquinho. Uhum. Qual é o valor na FIP desse veículo mais, né, a carreta? O cavalo, somente o cavalo, tinha um valor em torno de 75 mil reais. 75 mil Arrematado reais. por 22.500. Tinha foto, não? Presta tinha uma bastante foto, atenção. Olha só, gente, isso aí é muito forte para falar, hein? Entendeu? 75 mil reais em FIP. E o cidadão aqui arrematou essa carreta 22.500. por 22.500. Uhum. Beleza, a gente tá falando mais da metade do valor de mercado 30%, desse aí, 30%. né? A gente falou de 30%. que ele pagou. Uhum. 30% que ele pagou, tá? E mais a carreta. E a carreta? A carreta devia ter um valor de mercado pelo ano dela, mais ou menos de uns 30, 35 mil. E, E ela saiu por 12.500. Aí. E aí a margem ficou maravilhosa. Você Sim. pagou, não tinha muita disputa, obviamente, que as pessoas não tinham lance foto, único. não tinha nada, só você que foi Foi lá, lance único. serelé pimpão, Esperei. sendo muito bem orientado pelo Sérgio Veiga, foi lá e E isso deu uma confiança para 25%. ele. Na verdade, não tinha foto na hora do leilão. Eu pedi, assim, eu mandei pra ele o link do que eu pesquisei, olhei na hora, mandei pra ele o link e falei, cara, você consegue verificar pra mim? Ó, mas falta tanto tempo pra ele acabar. Ele foi, olhou e conseguiu uma foto do cavalo e uma foto da carreta dentro do processo. E foi o Algo suficiente que para te eu não convencer. tenho... E deu match na hora, essa- né? é. Ele olhou a foto. Ah, É passou. ela. Os Ela. olhinhos chegaram a brilhar. E brilhou mesmo. E essa não é só a única história, no caso, envolvendo carreta, caminhão, que veio... Não, contar mas pra deixa ele, gente aqui. mas deixa ele concluir, deixa ele concluir. Aí, nesse meio tempo, nós quitamos as parcelas, saiu o auto de busca. Sim. O proprietário atual da carreta conseguiu o meu contato, porque, como eu tenho uma empresa de transporte, conseguiu o meu contato Uhum. e fez contato comigo oferecendo para comprá-la ela de volta.
Olha isso. Porque Eu tô até com medo Ele de comprou, perguntar. calma aí, ele comprou a carreta e o próprio cara que era dono queria comprar de volta. comprar de Eu- volta eu- porque eu ele tenho tinha, até ele, medo de ele perguntar. trabalhava com ela agregada numa empresa e ele queria Sim. continuar com o patrimônio para poder continuar com o trabalho dele. Sentamos e negociamos e eu vendi ela por praticamente o dobro sem ter pego ela e gasto R$1 com ela. Vamos lá, Sem ter vamos nem lá, encostado vamos no caminhão. Nada. Isso aí te... Quanto foi o valor da venda, meu amigo? Eu vendi por 55 mil, Você tá... Aí, ó. sem encostar no veículo. Entendeu? Sem Sem ver o mexer veículo. Eu não vi nada. o veículo até hoje. Tem noção que isso é um salário? Eu vi. É salário Ele viu, mínimo. eu não vi. É mais de um ano de salário mínimo olha que ele ganhou. isso, olha isso. Eu não vi. Sem nem tocar no veículo. Aí eu e meu sócio juntos, aí acabou que foi E uma detalhe, divisão, né, sem dos valores. descapitalizar, porque na verdade foram 25% que na verdade você se desprendeu Sim. ali Sim. de imediato, né? O restante foi parcelado. Foi e aí parcelado. com a própria venda foi lá, quitou e tá tranquilo, ficou só com o Sim. lucrão. Bonito, serelé pimpão, dando uma... Caraca. Mas a ideia inicial, como eu falei, era trabalhar. Mas Sim. apareceu a oportunidade, O lucro veio. ele quis comprar, eu conversei com meu sócio e falou, não, cara, então a gente não vai nem encostar nesse veículo. Não, é claro que vendeu também para ele para ajudar. Pra Porque, ajudar, porque sim, se a gente fosse vender também, o valor de No mercado era mercado, R$100.000. isso. Então, se fechou uma venda por um valor muito mais baixo para ajudar a pessoa, porque a gente viu que o cara realmente tinha família, sustentava a família com aquele Sim, caminhão sim. e vendeu para ele para Aí foi uma ajudar. questão de sensibilizar também. Sim. né? É, mas não E deixou de mesmo ter assim, lucro. Sim, não, teve um claro bom que lucro. não. Mas o que eu tô falando é o seguinte, a pessoa que tá aí do outro lado agora e ela tá olhando para sua conta bancária, a maioria das pessoas, obviamente, no Brasil, gente, não tem recursos ali investidos, né? E para esse, a gente está indicando o extrajudicial, porque ela vai ter uma margem muito melhor até para ela poder fazer disso um negócio, né? Ela vai ter uma margem segura, mas ela vai ter previsibilidade e recorrência. Então, vai no extrajudicial. Vai ter lá um pix de veículos para você trabalhar, desde uma cinquentinha até umas 250 cilindradas, 300 cilindradas. A gente já viu casos de 1.250 cilindradas, né? Então, enfim, tem de tudo lá no leilão. Caminhão, carro, enfim. Mas para a galera que tá com dinheiro guardado e tá ali botando na poupança e tudo mais, ela tem que abrir um pouquinho o horizonte dela, porque não tem negócio. Eu digo com segurança que não tem hoje um investimento que você faça de forma segura e legal, né? Você fala, legal E que você possa até dobrar o teu rendimento, cara. Seja alugando, por exemplo, que é uma modalidade que está agora em alta, né? Alugando veículos, né? Seja carro, para quem dirige aí 99 carros, Uber, Lalamove, seja o que for. E até para motos agora, que a moda agora é moto, né? Sendo alugado, ou seja, dá para fazer o rendimento. Mas no leilão judicial, para você que não tem pressa e quer aumentar o teu rendimento, você tendo o suporte certo de um bom advogado que vai te dar ali, vai entrar dentro do processo, ele vai analisar e vai ser um parceiro de negócio seu. Porque se você conquista, ele conquista junto. Sim, ele vai todo ter sempre mundo ali, crescendo exato, juntinho. todo É mundo. claro que nem todos os negócios vai Você dar vai- 100% certo. Sim. Entendeu? Assim, já existiram casos onde ele rematou que ganhou R$1.000. Tem casos que empatou Empatou. dinheiro. Entendeu? Assim, a gente não tá As Mas pessoas- prometendo. dificilmente, Sérgio, mas é que eu tô te falando, Dificilmente você vai perder. Você Ou vai de empatar perder pra dinheiro. cima. Empatar pra cima. É. Sim. Eu Entendeu? não perdi até hoje no momento. Eu Então, só eu acho que isso é muito empatei e ganhei forte. o mínimo ali, R$1.000. Não, mas é porque, assim. é porque às vezes as pessoas podem pensar assim, eles é estão 100% mentindo porque eles estão garantido sempre. vendendo... Não é nem isso. entendeu? Não é o caso. Mas é pra deixar claro, a gente tem casos também que, por exemplo, comprou um Corsa lá, demorou... Cara, caiu numa vara horrível aqui no Rio. Minha esposa E que demorou comprou, um rematou lá. ano pra baixar uma restrição judicial. Entendeu? Perdeu dinheiro? Não, mas ganhou R$1.000 só. Assim, tem casos onde a gente vai ganhar pouco dinheiro, tem casos que a gente vai ganhar mais. Mas assim, fazendo uma boa análise, a chance de perder dinheiro é muito baixa. Sim. Muito baixo. E Entendeu? essa foi a sua última experiência, Renato? Não, da carreta, no mesmo leilão no dia, eu vi um Siena também parcelado. E Tava aí na agora mesma- virou febre. Agora Aí, vamos parcelar. Tá igual agora, Pablo agora. Marçal O Siena agora. 2010. Pablo Marçal só compra parcelado no leilão Não, também. o Siena 2010 ele tava saindo a 12 mil. E parcelando até em 6. Aí eu dei Aí. 3 mil de entrada e parcelei o restante 1.500 por mês. E como é que tava esse ano? Esse Siena, quando Estado. a gente foi pegar, ele tava Regular. mais ou menos, regular estado de conservação. Mas aí eu mandei arrumar ele todo, eu tô esperando agora só documentar. Mas é que nem a gente fala, como é investimento a longo prazo, nem todos se legalizam tão rápido. E esse é um caso que tá demorando a legalizar. Certo. Entendeu? Mas o carro tá em perfeito estado. Mas você tem ali a certeza de que já tem, provavelmente, muita gente já está interessada assim que sair. Já poder- tive 3 pessoas Aí. do âmbito entre Pessoal. amigos e familiar que Já tá de olho ali. já perguntaram quanto que eu quero um veículo que gostou e tem interesse. Olha aí que Entendeu? maravilha. Ou seja, a experiência tem sido satisfatória Sim. até aqui. Entendeu? E você já conseguiu. Se você somar ali os rendimentos que você teve, você conseguiu realmente construir um patrimônio muito maior do A que o gente original, falou né? de uma moto que tá lá na pele que tem 672 quilômetros rodados. Nova. Que foi a leilão lá no dia 26.
A gente tem uma experiência de moto também com baixa quilometragem. Renato vai te contar agora aí, ó. Como é que foi essa experiência, Renato? No Schuma tinha uma X-Max lá vendendo, uma Yamaha, né? Pra quem não conhece, Schuma também, um leiloeiro também, que faz leilões regulamentos aqui do Rio de Janeiro, tá? Eu vi a moto, eu tinha um carro anterior que é pra poder... Aí, não viu a foto, tomou conhecimento do leilão. Eu tomei conhecimento do leilão, passei pra ele falou, não, olha, tá tranquilo, dá pra poder resolver rápido. Aí eu, ok. Mas só que antes eu tinha um carro que eu tinha vendido ele e pego o valor dele, que era o carro de uso pessoal, porque eu tinha comprado um outro carro também no leilão parcelado. E o dinheiro desse carro que eu vendi, pra ficar com o outro que eu comprei parcelado pra uso próprio, eu peguei e investi uma parte dele na moto. Entendeu? E o resultado? O resultado, eu paguei na moto 16.100, mas a taxa do leiloeiro bateu com a 17 e pouquinho e vendi por 24,5. Isso porque eu não tive... Assim, eu não quis demorar para poder vender. Mas quando você foi lá ver a moto, como é que tava? Qual foi a grata surpresa? Não, quando a gente foi buscar a moto. Na moto para poder buscar, porque a gente olhou a moto de longe, a primeira coisa que ele olhou para mim e falou, cara, essa moto é zero. Que a moto nunca foi rodada. A moto tinha os pelinhos dela todinha na roda. É uma moto 2020-21. Caramba. Todos os pelos perfeitos na roda. E quando o antigo proprietário tirou a capa dela e falou, cara, essa moto tem 980 km rodados. Que isso. Bate até aquela dúvida assim, será que eu vou vender ou vou ficar agora com a moto? Pensei, olhei e falei, muito bonita, mas eu não tenho habilitação de moto, nenhuma Senta aqui, então. A vontade de ficar pela beleza da moto, assim, era incrível. Mas só que eu falei, não, eu vou fazer dinheiro com ela, porque vai vir outras oportunidades. Sim, ué. Se a gente parar aqui, for puxando as experiências que cada um tem aqui nos leilões, quer seja na venda em si, como também já viu lá em Mangaratiba, não sei se vocês lembram daquela bizinha que a gente viu, não sei se era uma Bis ou uma Dafra, que também a quilometragem dela era baixa. Ah, sim, naquele dia que tava calor demais. Exatamente. Era uma Krypton branquinha. Uma Krypton branca. Nossa, sensacional. Novinha. Também, tinha, acho que, eu lembro, 1.700 km rodada. Cara, novinha. No pátio, assim, de veículos ali parados. Que você de pergunta assim, o que esse cara... E às vezes, no leilão, gente, nem débito tem. O veículo nem débito tem. Você fala assim, por que esse cara não vem buscar esse veículo? Não, mas veio sem nada, sem débito, sem nada, entendeu? Então, assim, você que está aí do outro lado, a gente quis compartilhar com você, porque muita da gente pensa, dá para parcelar em leilão? Dá, tem as condições. E essas condições são previstas no edital. O edital vai estar te dizendo isso e a descrição do lote. Geilson, você falou muito leilão judicial que dá para parcelar. Dá para parcelar também leilão extrajudicial? Dá para parcelar, porém, é bem mais difícil. Sim. Porque, na verdade, a gente vai achar essa modalidade muito ali, por exemplo, ou leilões particulares, bens particulares que são vendidos. A PL, por exemplo, já chegou a trabalhar com cartão de crédito, mas isso fica muito difícil porque perde a margem. Exatamente. Do cartão de crédito. E aí, às vezes, não compensa pelo seguinte, vai dar para parcelar? Alguns vão dizer que sim, vai na modalidade do cartão de crédito, mas aí os juros é da bandeira do cartão. Sim. E aí aquilo que era uma vantagem acaba sendo uma certa desvantagem, porque aí você vai elevar um pouco o valor. Vai quase e aí preço de vai mercado. comer a tua margem, né? Sim. E aí não compensa tanto. Então, no extrajudicial, já não é tão... Eu não indico tanto essa questão do parcelamento. Só se for um preço realmente fantástico, que mesmo com os juros do cartão fique, né? Não, o Sentra que ele comprou aqui, o carro foi dele no extrajudicial. Foi no judicial. Foi no judicial. E esse foi parcelado, bem parcelado, porque o carro foi arrematado por quanto? O carro eu arrematei por 34.300, parcelado com 25% de entrada, e o resto do valor foi parcelado em 25.000 de 1.050, mais ou menos, em média. E um carro com tabela de 58 mil. Né? Tinha quanto rodada ele? 130 mil. E tava bem 2016. Não, e esse é um caso de vara boa. Sabe por quê? Porque ao invés da juíza mandar desvincular os débitos, ela mandou a gente pagar os débitos e depois pegou o valor da arrematação e me devolveu. E devolveu. Pô, excelente. Pro arrematante. Isso já agilizou isso aqui, ó. Não, e além disso, a gente estava preparado para ofertar calção no processo, mas ela ignorou a oferta do calção e falou assim, não, entrega o carro, expediu o mandado de entrega e manteve o parcelamento lá. Então, assim, nem calção nesse caso foi necessário ofertar. Pô, maneiríssimo, hein, cara. Bom, essa é a experiência que a gente resolveu trazer para vocês aqui, que não é só uma historinha, na verdade é fato, e alguém que está alavancando a sua, ou seja, está enriquecendo através de leilões. Grandes empresários, grandes influenciadores estão colocando aí nas redes sociais, na internet, dizendo que enriquecem através de leilões. E não é à toa, porque isso é realmente um fato. Tem pessoas comprando imóveis, né? No caso, terrenos, apartamentos, casas, carros.
diversos produtos, sejam leilões judiciais ou extrajudiciais, e ainda com a possibilidade de parcelamento, claro, com algumas restrições e algumas condições previstas em edital. Mas dá para fazer, e você, qualquer receita que você tenha, tem exatamente um perfil voltado para você, quer seja no extrajudicial ou no judicial. Vale muito a pena, Renato? Pô, muito. Estou muito feliz. Quer parar? Não, eu quero continuar e aumentar mais. E eu tenho certeza que essa experiência vai ser boa para você também, se você tiver assessoria correta e um suporte especializado para te dar essas orientações e você fazer bom negócio e voltar a ter grande recorrência nos leilões. Não é não, Sérgio? É isso aí. E para ficar claro aqui, não é porque o Renato é meu amigo que ele vai ter um privilégio, não. Qualquer um que queira participar de leilão, a gente tem muito material disponível, tanto aqui nos podcasts, apesar da gente estar no quarto episódio, a gente já falou muita coisa sobre leilão. Então, assim, cara, quer aprender? Assista os outros episódios, vá no meu canal, vá no canal do Vinícius, siga o Gerson nas redes sociais, porque lá a gente dá muita informação e, cara, de graça. Sim. O que a maioria das pessoas vende para você na internet, a gente dá aqui de graça para você. Mostra onde tá o leilão, mostra é só o você veículo, prestar atenção. Tudo. Porque tá tudo aqui, cara. Tem gente... Cara, eu já comprei muito curso, mas muito curso. E assim, desculpa, é muita porcaria sendo vendida na internet. O Sérgio fica indignado. Eu fico indignado. O Vinícius comprou o curso aqui de fulano. Meu Deus, que coisa. Cara, eu já comprei por esse eu já comprei curso, tipo assim, e-book na internet, Sim. vendido por R$50 com 4 páginas. Que isso, mas é o que é? As pessoas vendem, cara. E isso a gente fazendo um é tópico de um assunto uma hora aqui. Exatamente. Não, nessas 4 páginas tem que ter uma informação muito... Nos nossos podcasts aqui que a gente tem gravado, até o 4º episódio já tem muito mais informação do que nessas 4 páginas. Então, continua seguindo a gente aqui, já se inscreve no canal e, é claro, ó, já ativa aqui o sininho para que você receba a notificação toda vez que um vídeo sai no nosso canal. De certo, toda segunda-feira às 7 horas da noite a gente está lançando um novo episódio, mas tem vários cortes resumidos, você pode acompanhar isso no nosso canal e nas nossas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo e também conteúdos que você pode baixar. Então segue a gente e compartilha com todos os seus amigos, aquele cara que você sabe que tem ali aquela graninha guardada, que pode fazer uma parceria contigo e quem sabe até colar um bom negócio aí junto, né? Você fez isso, né, Renato? Sim. Colou com um amigo ali. E aí, topa de vir junto comigo? Vamos cada um comprar coloca juntos. aqui. Compramos e no final cada um teve sua margem de lucro bom. Olha aí, Isso que aí, maravilha. todo mundo feliz. É isso aí. E aí, Vinição, vale a pena também? Você acha? Acho que vale a pena demais. A gente sempre apresenta boas oportunidades aqui para você e agora apresentamos mais uma excelente oportunidade, que é a questão do parcelamento, que é interessante demais. Tanto a gente pensava que era só para imóveis, mas acabamos de cair por terra aqui também, dá para parcelar veículos no judicial. Renato, agradeço a tua presença aqui. Obrigado mesmo por você topar. Ele estava meio tímido, ele falou assim, não sei o que eu vou falar lá, não fica tranquilo que vai ser um bate-papo legal. Ele nem foi pressionado a participar, verdade, né? Nem foi, eu dei só uma cadeirada nele aqui para ele entrar. Entrei à força, amarrado. Mas obrigado, cara. Nada, a tua presença aqui pela contribuiu oportunidade. muito. Eu tenho certeza que a pessoa que está do outro lado lá da telinha, ela se sentiu impactada com isso, porque de repente ela tá lá com dinheirinho guardado, não sabia o que fazer, porque aquilo não cresce ali, né? A poupança não tá rendendo nada e agora abriu um pouco a mente dela. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve, compartilha, ativa aqui os sininhos e também segue nossas redes sociais e coloca o seu comentário. A sua dúvida ou o assunto que você quer que a gente comente, coloca aqui para a gente poder discutir nos próximos episódios. Eu te vejo no próximo programa. Até o próximo episódio.